Fala, gás nobre! Olha essa questão. Quando uma substância molecular passa do estado líquido ou sólido para o estado gasoso, ocorre o rompimento de ligações intermoleculares. Desse modo, é possível perceber que o ponto de ebulição de uma substância molecular depende de dois fatores: o tamanho da molécula e a intensidade da força entre elas. Ok, né, galera? Isso nós sabemos. O ponto de ebulição vai depender tanto da força intermolecular, daquela diferença de eletronegatividade, certo? E também da massa da substância. Então vamos lá. De posse das informações da tabela e do gráfico, que representa os pontos de ebulição respectivamente de substâncias simples e dos haletos, em função da massa molar, é correto afirmar que... Então nesse quadro aqui, nós temos somente substâncias simples, ou seja, F2, Cl2, Br2 e 2. Todos esses aqui são compostos apolares, tá? São compostos apolares e a gente está vendo que a massa aumenta de cima para baixo, tanto é aqui que a gente pode ver nesse gráfico de baixo que a massa molar aumenta do flúor, aí vem flúor, cloro, bromo e iodo, a massa molar está aumentando para a direita, ou seja, o iodo tem a maior massa molar. Nesse caso, como todos são apolares, né, se deu empate no tipo de força, quem desempata é a massa. Nesse caso, a maior massa terá o maior ponto de ebulição. Por isso o iodo tem aqui o maior ponto de ebulição, porque todas as outras molequinhas são apolares, mas o iodo, além de apolar, tem uma massa grandona. Por isso que o ponto de ebulição dele é alto, tá? Aqui embaixo a gente pode ver uma grande diferença do HF, né, que é o flúor, porque o HF lembra Von Klebrisk pH. O HF é uma moléquula que faz ponte de hidrogênio. Como ela faz ponte de hidrogênio, é uma ligação muito forte, então a temperatura de ebulição dela é muito alta. Se a gente já vem para o cloro, para o bromo e para o iodo, a gente não está falando mais de ligação de hidrogênio. A gente está falando agora de dipolo-dipolo. Nesse caso, deu empate as três forças. Eu tenho dipolo-dipolo no HCl, dipolo-dipolo no HBr e dipolo-dipolo no HI. Então, se deu empate na força, quem vai desempatar é a massa. Por isso, o HI tem maior ponto de ebulição, porque a massa do HI é maior. Tá ok? Então, agora que nós analisamos e retiramos todas essas informações desse gráfico, vamos responder. A letra A fala: as interações entre as moléculas das substâncias simples ficam mais fracas à medida que há aumento do tamanho entre elas? Não, né, pessoal? As interações ficam mais fortes, né? À medida que aumenta, as interações ficam mais fortes, tanto é que o ponto de ebulição está aumentando. Então é falso. B. O aumento do tamanho das moléculas nas substâncias simples halogênicas e dos haletos de hidrogênio HCl, HBr, HI é responsável pelo ponto de ebulição crescente dessas substâncias. Então, o aumento do tamanho das moléculas. Isso. O que é que está aumentando nas substâncias simples? Está aumentando só por causa da massa. É a massa do iodo, a massa do bromo, do cloro, que vai fazendo a diferença um do outro. E aqui entre o HCl, o HBr e o HI, quem está fazendo diferença também é só a massa, porque o tipo de ligação é a mesma. Tá bom? Então a letra B é a letra correta.